Uma pessoa que eu admiro muito na Bíblia é Paulo. E sempre que eu olhava a vida de Paulo, parecia que o homem já nasceu grande, né? O homem já nasceu o cara. Mas, olhando mais para a vida de Paulo, ele realmente teve umas coisas que só ele, né? Não aconteceu com mais ninguém. E ele poderia ser o cara mais orgulhoso, mais arrogante que existe ou existiu, porque o cara tem umas experiências bem só ele, né? Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 12, verso de 1 a 10. 2 Coríntios 12, de 1 a 10. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Essa passagem, às vezes, parece meio esquizofrênica, né? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Eu fico alegre nas perseguições, né? Nas injustiças. Mas não é nada disso. Primeiro, porque nessa época, nesse contexto aí que está acontecendo, havia gente que se achava apóstolo, que se achava. Então, não os apóstolos, os 12, tá? Quer dizer, no caso, os 11 e os 12 com Paulo. Mas falsos apóstolos que talvez até fizessem alguns sinais, mas eles falavam: eu sou apóstolo, eu posso. Eu sou o cara, né? Hoje em dia tem gente que faz isso, né? O super apóstolo e não sei o que mais. E naquela época também existia isso. E como existia muita heresia circulando, Paulo, ele faz a defesa dele. Por isso é que ele conta que eu fui arrebatado até o terceiro céu. Eu nunca conheci ninguém que foi arrebatado ao terceiro céu. E, principalmente, não conheci ninguém que ficou quieto. Porque, provavelmente, se alguém acontecer isso com alguém, vai sair espalhando para todo mundo. Eu fui arrebatado até o terceiro céu. Olha como Deus me ama. Olha como eu sou santo, né? Alguma coisa assim. Mas Paulo, ele ficou quietinho. Ele coloca na mesa quando ele precisa defender o apostolado dele. Aí ele fala: eu fui. No corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus sabe, e o importante é que Deus sabe, eu não preciso ter certeza dessas coisas, mas eu vi. Eu ouvi coisas que são indizíveis ao ser humano.
Não imagino que seja isto, né? Mas ele participa desse momento único com Deus. Mas ele fala assim, mas tem uma coisa, para que eu não fique cheio de mim, para que eu não fique orgulhoso, soberbo, Deus colocou um espinho na carne. Se era dor, se era sofrimento, se era alguma coisa de saúde, nós não sabemos, né? Mas era alguma coisa que incomodava muito, muito, muito Paulo. E aí ele fala para Deus, por favor, tira esse espinho da minha carne, me livra disso. E Deus fala assim, Paulo, minha graça te basta. Gente, coisa difícil é ouvir, minha graça te basta. Principalmente quando nós somos imaturos na fé, né? Eu vou falar de novo. Quando eu fui nomeada para cá, eu disse assim, Deus, eles vão construir, eles estão em reforma, eu sou alérgica. Ó, tudo isso que vocês estão vendo, essa tosse toda, quem me acompanhou mais de perto, enquanto estava tendo bazar, viu que eu fiquei bem mal, né? Deus, eu sou alérgica. E aí, eu falei, tá, mas eu confio no Senhor. Ou o Senhor me cura, ou a sua graça vai me bastar para eu passar por tudo aquilo, né? Por enquanto, tem sido a graça de Deus. Mas é difícil, porque às vezes, e um pouco antes do bazar foi isso, eu estou cansada, Deus, eu estou cansada, tudo me dá alergia. Também não quero mais saber de nada, eu vou fazer as coisas. E vim separar as roupas para o Rio Grande do Sul, só que eu não sabia que o quartinho estava tão, né? Tão velho, tão acabadinho. E aí detonou, né? Mas eu sabia, tinha tomado antialérgico, mas não foi suficiente. Então, tem hora que cansa. Não, nada assim que vai me levar para o hospital, tal. Atrapalha meu dia a dia, mas nada muito grave. Então, eu falei, ai, Deus, será que você, quando começar a construção, você vai me dizer, a minha graça te basta, fica aí com essa alergia para você não ficar orgulhosa. Talvez, eu tenho medo disso. Mas para Paulo, 3 vezes, e Deus falou, Paulo, minha graça te basta, fica tranquilo, eu estou cuidando de você. Você não está desamparado, Paulo. Não é porque você está sofrendo que eu esqueci de você. Pelo contrário, eu estou fazendo isso para o teu bem, para que você não se ensoberbece. Essa palavra aí que todo mundo entendeu. Para que você não ficasse orgulhoso. Então, tem esse espinho na carne. Eu não sei o que Deus coloca na sua vida que te mantém conectado com Ele, que mostra para você que você não é autossuficiente. Pelo contrário, você tem uma dependência de Deus diariamente. Não é só nas horas do perrengue, não. Diariamente, nas coisas boas também, nós dependemos de Deus. E aí, pensando nisso, né, Paulo já assim, né, começa a vida, minha graça te basta, e ele vive, e não importa se está sofrendo ou não, mas não é bem isso, né? Analisando um pouquinho mais, Paulo ele tinha um currículo maravilhoso. Primeiro que ele foi aluno de Gamaliel, então ele sabia o Velho Testamento muito bem, né? E aí, ele tem uma conversão. É só dele, né? Só ele tem essa conversão. Por quê? O que acontece? Paulo, ele era um homem extremamente zeloso. Um homem que buscava o melhor no reino de Deus. Ele não sabia o que era, mas ele procurava o melhor. Então, ele viu que a igreja, o caminho, não era cristão, né? Não era cristianismo, era caminho, estava crescendo. E ele falou assim, essa seita não pode acontecer, não pode crescer. Começou a perseguir. E quando ele estava indo para Damasco, ele tem um encontro fenomenal com Jesus. Cadê? 1 Coríntios 15, 9 a 10. 1 Coríntios 15, 9 a 10.
pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele é o cara que o próprio Jesus evangelizou. Quem já foi evangelizado pelo próprio Jesus? Jesus aparece e fala, pô, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele, uau, e quem é o Senhor que eu estou perseguindo? E eu sou Jesus, você está me perseguindo. Quando você persegue a igreja, quando você manda para a morte, para a prisão, os cristãos. E ele tem uma conversão. E ele podia se orgulhar disso, né? Ahá, quem foi evangelizado pelo próprio Jesus? Todo mundo tinha ouvido falar de Jesus, mas depois da morte, só Paulo, né? Que teve esse encontro. Os apóstolos tiveram um encontro com Jesus, mais pessoas tiveram um encontro com Jesus. Mas de Jesus chegar e falar assim, por que você está me perseguindo? Se converta. Só Paulo, né? Mas ele reconhece que não é mérito dele, é graça de Deus. E aí ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. Nossa, que humildade, né? É como eu dizer assim, eu sou a menor da equipe pastoral. Eu sou a menor do conselho. Eu posso ser a menor, mas ainda estou falando de liderança. Eu não estou falando de um grupo muito grande, é um grupo seleto. Ele está falando, eu sou o menor dos apóstolos. E quando ele diz os apóstolos, ele está dizendo aqueles comissionados por Jesus. Não está falando daqueles outros lá, heréticos, não. Está falando do comissionado por Jesus. Dentre eles, eu sou o menor, porque eu persegui a igreja. Não sou digno de ser chamado apóstolo. O tempo passa, ele aprende mais sobre Jesus, sobre quem é Deus, aprende mais quem ele é. Eu imagino que antes da conversão, Paulo era meio arrogante, né? Eu fui aluno de Gamaliel, eu sou bom, eu entendo das coisas, né? Eu sou. Aí, depois de Jesus, ele fala, eu não sou nada. Ele começa a dizer, não sou nada a não ser pela graça de Deus. Mais um pouco, e ele diz que é menor dos santos. Efésios 3, 6 a 8. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Agora, ele se olha melhor e fala assim, eu sou feito de barro mesmo. Em mim não há bem nenhum. Então, entre todos os crentes, entre todos os santos, mesmo aqueles que acabaram de se converter, nem têm muita noção do que é o cristianismo, está começando na vida cristã, eu sou menor que eles. Olha a diferença. Ele era o menor entre os líderes, entre os tops, ele era o menor. Agora ele fala, não sou tudo isso, não. Eu sou menor entre os santos. A graça de Deus me dá o privilégio de partilhar o Evangelho, de falar de Jesus. Isso sim é graça de Deus trabalhando na minha vida. Mais um pouco, está meio corrido, por causa do tempo. Ele começa a falar que ele é o pior dos pecadores, né? 1 Timóteo 1, 13 a 15. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo,
perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça do Senhor transbordou em mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou pior. Ele viu a miséria que era a vida dele sem Jesus, sem a graça de Deus. Pode ver? Em todos os versículos que eu li, ele enfatiza muito a graça de Deus. Ele sabe que ele não é destruído, ele sabe que ele é salvo, ele sabe que pode fazer muita coisa no reino de Deus, única e exclusivamente pela graça de Deus, que na sua misericórdia o salvou e o comissiona para o ministério. Ele não fica assim, mas eu fui aluno de Gamaliel, eu sou fariseu dos fariseus, eu sou zeloso. Não. Se não é a graça de Deus, acabou. Não tem ministério, não tem vida. E ele tinha experimentado a vida árida, porque ele era um crente zeloso. Ele realmente queria o melhor para o judaísmo. Por isso que ele perseguia a igreja. Vem uma seita aí que está falando que Jesus é Senhor, Filho de Deus. Que isso? Não existe isso. Filho de Deus vem como rei, para restaurar a dignidade de Israel, na época que eles eram escravos. E não como filho de carpinteiro, nascido numa manjedoura, né? Não tinha nem casa para ele nascer, né? Para morar tinha. Então, ele não é filho de Deus. Mas quando o próprio Jesus revela para ele, ele fala, ele é filho de Deus mesmo. E aí ele serve com muito zelo, com muito empenho. E aí ele descobre, cada dia se conhecendo melhor, vendo que nele, né, tudo que ele tem, tudo que em Filipenses ele fala isso, tudo que ele tinha ele considera como esterco, não vale nada. Aquela, né, toda a arrogância que ele tinha, toda a cultura, todo o status, não vale nada diante da graça de Deus. Ele encontrou um tesouro maior e por isso ele não abria mão. E aí dá para entender por que ele considerava privilégio sofrer por amor a Jesus. Ser preso, açoitado, desprezado, apedrejado, até quase a morte. Falou, o cara é doido, masoquista? Não. Porque ele tinha em mente o tesouro maior, que é o reino de Deus. Ele sabia muito bem o sacrifício de Cristo, que não foi fácil. Ele abandonar o céu, a glória toda, se humilhar e vir como homem e ser morto como o pior dos pecadores, pior dos marginais. Essa foi a morte de Jesus. Não foi uma morte serena, suave. Não, foi muito dolorida, foi muito difícil. Paulo tinha essa consciência. Falou, o que ele fez por mim é impagável. Eu posso sofrer tudo isso. Por isso que muitas vezes ele fala que é privilégio. Não sofrer por causa dos nossos pecados, tá, gente? Ele não está falando isso. Ele está falando que ele ia para a prisão, não porque roubou, fez alguma coisa errada e ilegal, mas porque ele pregou o evangelho. Ele falou do amor de Deus para as outras pessoas. E ao invés de ficar lá, cabisbaixo, eu estou preso, não mereço, eu fiz coisa certa. Não. Tem um campo aqui que eu só posso pregar porque eu estou preso. Aí ele pregava para os presos. Quando ele ficou em prisão domiciliar, não pode sair evangelizando por aí, vamos escrever carta, né? E escreve carta. E aí a gente tem o Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento é obra de Paulo. Ele tinha conhecimento, ele tinha revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo fez com que ele pegasse todo aquele conhecimento do Velho Testamento e, à luz da morte de Jesus, reescrevesse, ressignificasse tudo aquilo.
falasse da graça de Deus. Antes, Paulo vivia sob a lei. Antes de Cristo era a lei. E agora ele experimenta a graça. E ele quer que todo mundo conheça essa graça de Deus. Então, quando Deus fala para ele, Paulo, esfria, minha graça te basta. Mas Deus está doendo muito, né? Está sofrendo muito, está incomodando muito. Eu não sei o que ele tinha. Tira de mim, por favor. Pedro. Paulo. Não sei por que Pedro entrou na história. Paulo, minha graça te basta. Aí, pela terceira vez, Deus, por favor, tira isso de mim. Paulo, minha graça te basta. Beleza? Entendi. A tua graça é suficiente para eu passar pelas piores coisas, piores aflições. Gente, eu fico imaginando, ser apedrejado, até quase a morte, deve ter doído muito. Porque quando a gente bate a cabeça em algum lugar, dói, né? Principalmente a cabeça, dói muito. Imagina, pedrada, e não é pedrinha, né? Era pedrada mesmo. Aí, esse cara morreu, vamos, né, joga lá fora, para fora da cidade, né? Deixa morrer lá. Os cães, os urubus, sei lá o que mais. Come esse cara, deixa jogado fora. Não, ele não estava morto, aí ele revive. Deve ter doído muito. Apanhar de chicote, eu só apanhei de chinelo, ou com palma da mão, nunca apanhei de cinto. Então, não sei o que é essa dor, de chicote, pior ainda. E ele sobrevive a tudo isso. Ser desprezado. Todo aquele povo judeu, que tinha Paulo em alta conta, era o Paulo. Agora era um traidor. No começo da vida cristã, aí ele chegava para os crentes e o pessoal dizia, traidor, ele está querendo pegar a gente. Ninguém confiava nele. Ainda bem que tinha um Barnabé, que ajudou Paulo. A dificuldade da vida dele. E ele foi experimentando que ele não dependia dos outros. Dependia de Deus. Da graça de Deus manifestando na vida dele. O que é graça? É um favor imerecido, um favor que a gente não merece da parte de Deus. Que te dá forças no dia a dia para você ser um cristão autêntico. Não foi de uma hora para outra. Ele foi se conhecendo, ficando mais humilde, se vendo e dependendo cada vez mais da graça de Deus. E é por isso que aqui, quando Deus fala, minha graça te basta, aí ele fala, gente, eu acho muito maluco isso que ele fala. Por isso, estou falando de 2 Coríntios, tá? Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Ou quando ele fala que ele se alegra na fraqueza para que o poder de Cristo repouse na vida dele. Ele não está falando de fraqueza em relação ao pecado. Ele não está falando de fraqueza, de preguiça. Não, ele está falando da luta dele contra a carne para fazer o melhor. Ele está falando da perseguição, do sofrimento por amor a Cristo. Ele está falando da incapacidade dele de fazer o melhor para Deus, humanamente falando. Ele necessitava da presença do Espírito Santo na vida dele para fazer o melhor. Porque se não for o Espírito Santo, tudo que a gente faz é carnal. Por melhor que sejam as nossas ações, é carnal. Ah, mas eu tenho habilidade em tal coisa. Faço muito bem. Você está fazendo carnalmente para você, para a sua glória.
Mesmo que eu tenha uma habilidade muito boa. E Paulo tinha muito conhecimento. Se ele pregava bem, eu já não sei. Mas ele tinha uma capacidade de transmitir conhecimento fabulosa. O Novo Testamento está aí para provar isso, né? Mas ele tinha que fazer, pela graça de Deus, pelo conhecimento que ele tinha através do Espírito Santo. Se fosse só pela força humana, provavelmente ele enfatizaria muito a legalidade, a lei. Por quê? Ele conheceu a graça através da ação do Espírito Santo. E aí sim, ele pode falar, ele experimentou na vida dele. Eu não sei como que é a sua vida. E às vezes, a sua vida é muito legalista. Você esquece a graça de Deus. Ou a sua vida, eu faço, eu consigo. E eu tenho certeza que tudo que você se propor a fazer, você vai conseguir. Mas quando você depende de Deus, fala, Deus, sem o Senhor eu não consigo. Pode ser coisa, né, tranquila, coisa que realmente você faz bem. Agora imagina aquilo que você faz bem. O Espírito Santo te capacitando. O Espírito Santo te chamando, te orientando. Fica fabuloso. E o nome de Deus é glorificado. Quando você conhece a graça de Deus na sua vida, você pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Tempos bons, tempos ruins. Tempos de paz, tempos de perseguição. Porque é Cristo quem me fortalece. É a graça de Deus que é sobre a minha vida. Em mim não há bem nenhum. Mas nas minhas fraquezas, repousa a graça de Deus. E aí sim, quando manifesta a graça de Deus na minha vida, estou refletindo a imagem de Cristo. Nenhum momento da sua vida, da Bíblia, Deus fala para você não fazer nenhum erro. Ele fala para buscar a perfeição, seja perfeito, para buscar a perfeição, mas não que a gente não vai errar. Mas com a graça de Deus, nós temos o perdão dos pecados. Nós podemos corrigir a rota e seguir em frente. E aí você também vai poder dizer, vai poder ouvir de Deus, minha graça te basta. E você não vai se revoltar. Você vai dizer, tudo bem, Deus, é para que eu não fique orgulhoso, para que eu não fique me achando, mas a glória do Senhor seja refletida através da minha vida. Então, Paulo faz esse crescente na vida dele. Paulo vai cada vez mais aprofundando no conhecimento de Deus, mas no conhecimento de Deus, e na experiência cada vez mais profunda, ao ponto dele conhecer o terceiro céu. Uma parte, tá? E um dia nós vamos conhecer. Mas é porque a comunhão dele com Deus era íntima. Como está a sua comunhão? Na menor dificuldade, você fala, a graça de Deus me sustenta, ou começa a reclamar? Às vezes eu começo a reclamar. Reclamo um tempo, aí depois, ai, Deus, perdão, né? Só sai reclamar. E aí tem que pedir perdão. E Deus perdoa e me conduz à graça. Tá? Que a sua vida seja regada, permeada pela graça de Deus. Teu coração seja quebrantado. E a sua dependência de Deus seja cada vez mais profunda. Amém? Amém? Amém. Tá. Eu vou orar, e depois de orar, eu vou dar a bênção. Mas, depois da bênção, aí vocês sentam de novo, que daí tem avisos, tá?
Então, não é para ficar conversando, saindo, tal, mas aí depois a gente tem aviso, depois do aviso você pode abraçar o seu irmão, pode fazer, né, o que desejar o teu coração. Então, vamos ficar em pé, vamos orar, depois tem a bênção e avisos. Pai amado, nós queremos te agradecer por esta manhã, te agradecer pela vida de Paulo, te agradecer, Deus, porque ele experimentou da tua graça e nos desafia a viver na tua graça a cada dia. Muito obrigada, Deus, pelo teu amor que é derramado em nós. Agora capacita-nos, Senhor Deus, também a desenvolver a intimidade com o Senhor, aprender a viver na tua graça, aprender a depender do Senhor, olhando para nós. Sabemos que em nós não há nada suficiente para ser perfeito diante de ti. Pelo contrário, em nós não há bem nenhum. Mas obrigada, Deus. Porque ainda quando nós éramos inimigos do Senhor, Jesus se dispôs a morrer por nós, nos resgatando. E agora nós somos filhos de Deus. Ajuda-nos a vivenciar essa graça a cada dia. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.